Então, como diz um bom baiano, bora lá? Mateus 20, vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então, às 6 da manhã, ele chama um grupo de trabalhadores. Depois, às 9 da manhã, essa 3ª hora aqui no nosso calendário seria 9 da manhã. E disse-lhes: ide-vos para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, 12:00 e 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, às 5 da tarde, 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, vindo os das 5 horas, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Obrigado, Pai, pela sua palavra. Ah, Senhor, traga alegria para o nosso coração, entendimento também, em nome de Jesus. Amém. Amém. O seu coração está aberto? Seu coração está atento à palavra de Deus? Você está aqui, mas seu coração está aqui? Houve uma época na minha vida, eu pensei, poxa, um dia eu vou falar isso na igreja. Sempre que eu penso em falar, eu acabo esquecendo. Houve uma época na minha vida que eu passei um momento difícil na fé. Foi um momento de crise, de dúvida, foi um período que eu estava nas Forças Armadas, então eu comecei a questionar certas coisas e comecei a me deixar levar pelas amizades do quartel, comecei a beber. Eu nunca bebi, nunca vi meu pai bebendo, e aliás, nem comecei. Na verdade, a primeira vez que eu botei uma cerveja na minha boca, eu nunca bebi xixi de cavalo, mas a impressão que eu tive, que o pessoal dizia isso antigamente, eu não sei se vocês que são cristãos há muito tempo lembram disso, aqui se tinha essa coisa, mas se dizia assim, isso aí tem gosto de xixi de cavalo, cerveja tem xixi de cavalo. E eu, na minha ignorância, quando eu bebi, né, eu cuspi aquele negócio e falei, rapaz, isso aqui tem gosto de xixi de cavalo mesmo, mas eu nunca bebi xixi de cavalo. Então, e aí ficou aquela coisa na cabeça, então, mas comecei a beber, comecei a me deixar, a me levar por influências das amizades e tudo mais. E eu vinha, mas eu não deixava de congregar, só que eu vinha para os cultos e minha cabeça estava longe, estava muito longe.
distante. O corpo, sabe aquela coisa do corpo está aqui, mas a cabeça está bem longe. E eu lembro que, vivendo esse momento, Deus foi falando ao meu coração, e um determinado momento desses, que eu nunca deixei de congregar, eu sempre ia para a igreja, e num desses momentos Deus então foi reacendendo, porque a palavra é verdadeira, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, e então através dessa postura minha, de mesmo passando por frieza espiritual, mesmo passando por lutas, eu não deixei de congregar. Então eu tenho uma boa notícia para você. É muito melhor você frio na igreja do que quente no mundo. Amém? É muito melhor você frio aqui, porque aqui a fé pode de novo brotar no seu coração. Porque é isso que a palavra diz. Então nunca deixe de congregar. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de estar com os seus irmãos. Amém? E eu contei essa historinha para que você possa estar aqui por inteiro. Para que você possa prestar atenção. É uma luta às vezes. É uma batalha. Estar na casa do Senhor é uma batalha. Porque a gente começa a pensar nos compromissos que a gente tem no outro dia de trabalho. A gente começa a pensar naquele problema que ficou sexta-feira na empresa para poder resolver. E eu tenho descoberto algumas coisas importantes. Nada mais importante do que dormir e descansar em Deus, porque enquanto a gente dorme, parece que tem milhares e milhares de anjos trabalhando e resolvendo aquilo que a gente mesmo não conseguiria resolver. Então, estando aqui, esteja aqui e confia que o mesmo Deus que te deu o seu trabalho, te deu seu marido, te deu a sua esposa, seus filhos, o que você tem, é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas. É o mesmo Deus que traz solução para tudo, que traz clareza, entendimento, sabedoria, coisas que você talvez não tenha ainda, mas ela vai vir sobre a sua vida. Mas que você esteja aqui por inteiro, ouvindo a palavra de Deus, porque é essa palavra, a palavra de Deus, que faz coisas que até o diabo duvida. Amém? A palavra de Deus faz coisas que até o diabo duvida. Não Deus, porque Ele sabe o poder da sua palavra. O diabo está aqui achando que você está enganando você, colocando coisas na sua mente, distraindo você. E de repente Deus vem com a palavra e traz o seu coração de volta para o centro. Amém? Você aprendeu na semana passada que uma percepção errada de Deus certamente o levará a um relacionamento inadequado com Ele. Sim ou não? Então, uma percepção errada, um relacionamento errado. Se as pessoas acreditarem que Deus é vingativo, bravo, duro, elas vão temê-lo de uma forma diferente das pessoas que acreditam que Ele é bom. Existem diversos tipos de temores. Tem gente que tem medo de Deus, por isso elas se penitenciam, por isso elas se afligem, porque elas acham que fazendo isso, elas vão agradar a Deus. É um temor, elas têm medo. Se eu fizer algo aqui, se eu pecar dessa forma, então Deus vai mandar uma doença, Deus vai mandar uma enfermidade. Quantas pessoas entendem isso? Quantas pessoas têm essa compreensão de que Deus é vingativo? Se estão passando por algum problema, se estão passando por alguma luta, é porque lá atrás, então, quantas pessoas? E aí essas coisas vão entrando no imaginário popular, e tem aí alguns que também têm umas ideias, Pessoa vai fazendo regressão, vai para aqueles cultos de cura emocional, cura não sei do que, e tudo mais, e começa entrando por essa linha, aí faz regressão, volta até o útero da mãe,
né? Vai voltando aí, vai voltando. Ou então tem aquele negócio, né, da pessoa assim, não, você está passando por isso, porque seu avô era macumbeiro. Ah, sabia, aquele macumbeiro miserável. Aquele macumbeiro, eu sabia que foi aquele macumbeiro miserável que fez para mim. Aí a pessoa fica com essas coisas. Então a relação, ela tem uma percepção de Deus. À medida da percepção de Deus que ela tem, ela vai traduzir isso para a sua espiritualidade, para a sua relação com Deus. Se as pessoas tiverem medo de Deus, elas vão se aproximar dele da forma errada. Agora, e com relação à graça? E com relação à graça? Será que não há também uma percepção muito errada das pessoas com relação a isso também? No meio da igreja? Eu acredito que sim. Eu estava numa conversa com Viviane agora no carro, bem acalorada, né? E a gente querendo, ela, peraí, Paulo, o culto já começou. Não, mas peraí, você me provocou agora, vamos terminar o assunto. E eu conversando com ela, não, mas o culto começou, a gente chegou aqui. E aí, eu falei isso com ela, falei, filha, eu acho que a maioria das pessoas na igreja não tem uma percepção correta, adequada, do que vem a ser de fato a graça de Deus. Nós não sabemos, eu repito, não sabemos o que é de fato a graça de Deus. E quando a gente sabe, muitas vezes a gente abusa. Além de não saber, né? E quando a gente sabe, às vezes aí abusa. Então, eu queria usar esse texto que nós lemos agora, que esse texto é um texto muito significativo, muito claro a respeito disso, da graça de Deus. Então, essa é o tema. Se eu for dar um título hoje para a pregação nessa noite, seria Maravilhosa Graça. Fala com a pessoa que está do seu lado aí, maravilhosa graça. Olha para mim, é igual o irmão ontem. Olha para mim agora, olha para mim. Tinha um irmão pregando aqui ontem, pregando não, né, o Davi. Ele olha para mim, tudo dele era olha para mim. Aí, então, maravilhosa graça, amém? O tema hoje será esse, maravilhosa graça. Você já sabe a música que nós vamos cantar no final, né? Amém. Então, o texto fala de uma coisa muito simples da vida rural de Israel, dos trabalhadores, né? Mas essa simplicidade toda não pode ser confundida com superficialidade, ok? Então não pode ser confundida com superficialidade. Esse texto é muito rico, porque ele traz uma vasta compreensão do que vem a ser o reino de Deus. Quando Jesus vem à terra, a mensagem dele é: o reino de Deus chegou. Não foi isso? É chegado o reino de Deus. A mensagem dele só é essa. É chegado o reino de Deus chegou. Havia um homem e ele assemelha, porque o reino de Deus é como, não é? Porque o reino de Deus se parece, ele vai dando. E ele começa essa parábola, essa história, exatamente assim. Ele começa dizendo assim, porque o reino dos céus é uma outra expressão para qualificar, destacar, indicar o reino de Deus. Então ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um dono. E aí ele vai contando a história, ele vai contando a parábola. Então o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós, amém? E se o reino de Deus está entre nós, e Jesus usa essa parábola para expressar, para manifestar esse entendimento para nós, o reino de Deus é semelhante, ele vai falar isso, a mensagem dele é essa, que o reino de Deus é chegado. Então nós precisamos compreender que de fato existe sim esse clímax no nosso meio de reino de Deus. O reino de Deus, a implantação do reino de Deus começa aqui no nosso coração, na terra, nesse lugar. O reino de Deus veio
veio através dele, veio através da vida de Jesus. Então, essa parábola traz para nós algumas informações importantes que nós precisamos ter clareza, entendimento. E qual é a primeira informação que nós temos? Que o dono daquela vinha, ele começa contando uma parábola e ele assemelha o reino de Deus a uma situação. E que situação é essa? Olha, o dono de uma vinha, ele então escolhe trabalhadores. Ele não escolhe assistentes, ele não escolhe showmans, homens que queiram se apresentar, ele não escolhe cantores, ele não escolhe pastores, ele não escolhe apóstolos, paipóstolos. Eu ia falar uma coisa aqui que não pode. Me empolguei, graças a Deus. Ele escolhe trabalhadores. O que nós somos? O que você é? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Trabalhadora do reino. Diga aí para ela, você, regala esse olhão aí, meu irmão. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadora do reino. Amém? Essa é a compreensão que nós temos. No Novo Testamento, sabe, os instrumentos, eu já falei sobre isso aqui, as ferramentas que Deus fala, que Jesus fala, né? É o quê? Arado, não é? É esse, arado, machado, né? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus, o reino de Deus. Por quê? Então, essa é uma compreensão muito válida para nós. E essa compreensão precisa fazer parte do coração da igreja. Você não é assistente de culto. Você não é assistente de palco. Você não é assistente de nada. Você é trabalhador. Deus olha para você como um trabalhador. Trabalhador da obra dele, da vinha dele, do reino dele. Você é uma trabalhadora. Essa compreensão precisa tomar o nosso ser, porque se nós não nos vermos como trabalhadores, a gente faz o quê? Eu vou para o culto assistir o culto, eu vou assistir o culto, tá bom, eu sou Silvio Santos e você é, né, os telespectadores, né? O pastor Paulo vem aí, lá. Já pensou que bonito? Aí, quem quer uma benção? Eu não pareço com ele, né? Nem tenho o dinheiro que ele tem, graças a Deus. Eu não sou Silvio Santos e você não é telespectador. Eu e você somos trabalhadores. Somos trabalhadores. Isso muda radicalmente a nossa compreensão das coisas de Deus. Isso muda radicalmente a nossa posição no reino de Deus. Trabalhador. Nós somos trabalhadores. Se você não aprender nada da pregação nessa noite e sair daqui, eu sou trabalhador, e sonhar com isso, eu vou dar pulo de alegria, que vou dizer, glória a Deus, a mensagem teve efeito essa noite. Você não é assistente de nada, você é trabalhadora, você faz parte, você é corpo. Amém? Você é corpo, você é trabalhador, trabalhadora. E olha o que está acontecendo então. Ele chama um grupo de trabalhadores exatamente às 6 da manhã, porque o dia judaico, do judeu, ele é do pôr a pôr do sol, né? A pôr ao pôr do sol. Então começa quando o sol nasce, né? Começa o dia, e quando a primeira estrela aparece, então termina o dia. E o que ele faz então? Ele sai cedinho, 6 da manhã, e ele então
convoca um grupo de trabalhadores e diz assim, olha, vamos acertar aqui logo o salário. Ele não faz assim, vocês vão trabalhar e depois a gente vê, né? Quando você chega na oficina, e aí, quanto é que... Não, deixa aí para consertar, depois a gente vê. Não caia nessa, que esse depois que a gente vê vai sair caro, acerte antes. Ah, você contrata o camarada para trabalhar na sua casa, o pedreiro, e aí, como é que vai ser? Não, mas depois a gente vê. Vai, você vai ver. Não vai, acerte logo, acerte antes. Ele fez isso. O dono da vinha fez isso, acertou logo o salário. Quanto foi o salário? 1 denário. 1 denário equivale ao dia, a 1 dia de um trabalhador. Equivale a 1 dia de trabalho. Era 1 dia do soldo do salário do soldado romano. Ok? Então, na época, na verdade, não se pagava 1 denário ao trabalhador rural. Pagava-se menos. Porque 1 denário era 1 dia do salário do soldado romano. É mais ou menos assim. Quanto é o salário de um político? Divide ele por 30, né? 30 dias. E aí, então, aquele valor ali seria basicamente o que o Senhor estaria, vamos dizer assim, pagando ao trabalhador rural. Certo? Então, era alguma coisa muito graciosa. Então, ele vai lá, chama a primeira equipe às 6 da manhã e diz assim, olha, eu vou pagar um bom salário a vocês. Vocês querem? Queremos, claro, acerta com eles isso. E eles vão trabalhar na vinha. Aí, lá para as 9 horas da manhã, ele encontra uma outra equipe, uma outra turma. Ele diz assim, olha, vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar a vocês o que é justo. E ele acerta também o salário. E eles vão. E aí, ele faz isso meio-dia, ele faz isso 3 da tarde, e ele faz isso às 5 horas da tarde. E o dia vai se pôr a 1 hora depois, às 6 da tarde, quando a primeira estrelinha começa, então, a aparecer. E a gente sabe disso porque o texto revela isso para a gente, quando os reclamadores apontam, né? Mas eles trabalharam só 1 hora. Então, às 5 da tarde... ele então chama uma outra equipe. E aqui, esse texto traz para nós alguns princípios importantes. Mas antes eu queria falar a respeito de lei. Porque esse texto aponta para a gente, para a graça. Mas nós só vamos compreender a graça se a gente entender perfeitamente o que é a lei. Se a gente saber o que é isso. Nós somos filhos da graça, nós nascemos da graça, nós não tínhamos, né, o aguilhão da lei, nós não passamos por esse processo, graças a Deus nós estamos na graça. Então, o que era a lei? A lei, na verdade, foi nada mais, nada menos do que um conjunto de requisitos de Deus para o homem, aonde a imutável vontade de Deus apontava para o que era certo e o que era errado, e como o homem deveria reagir diante dessas circunstâncias. Então era um conjunto de regras que expressava bem claramente a vontade de Deus e deixava bem claro o que era certo e o que era errado. E exigia do homem uma resposta a respeito disso. Porém, nós precisamos saber que, visto que a lei requereu muito mais do que o homem era capaz de cumprir, porque a lei requereu a impecabilidade do homem. Ora, nós sabemos que nenhum homem poderia cumprir esse requisito da lei. Então, ela se tornou uma medida de morte. Por quê? Porque haveria agora de acontecer, de se cumprir a condenação aos desobedientes, isto é, a todos os homens. E como é que eu sei disso? Porque o que está escrito em Romanos 3,19, que diz assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada.
Eu vou traduzir esse versículo para os irmãos. E todo homem seja condenável diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Cala a boca todo mundo. Todo mundo, ó, pianinho. Porque na lei, Paulo está dizendo assim, na lei, todo mundo está acabado. Paulo está dizendo, na lei, todo mundo está, no jargão popular que dizem aí fora, depois eu edito essa expressão, estou falando aqui para consumo interno, todo mundo está ferrado. O que ele está dizendo aqui, na lei, todo mundo está, ó, não tem jeito. Por quê? Porque todo mundo, na lei, é condenável diante de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. No ano de 1993, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu nunca falei de um pecado que eu cometi no quartel para os irmãos. E eu vou falar. No ano de 1993, quando eu entrei no quartel, era uma pressão tão grande. O bendito do coronel queria sair general. Irmão, se tivesse uma folha, e parece que era uma coisa do cão mesmo. Aqui chama de amendoeira, lá em Vitória chama de castanheira. Sabe aquele negócio que cai umas folhas desse tamanho, mas parece que o cão soprava meio. Pra gente, toda hora tinha que limpar o quartel, toda hora tinha que catar aquelas folhas, que aquilo cai, que é uma beleza. Tem uma época que aquilo cai, que parece que cai, e parece que tem um inimigo lá jogando aquelas folhas ali, só para ver a gente catando. E aí tinha que deixar o quartel limpinho, nos trinques, beleza. E era uma pressão tão grande, tinha que limpar a arma, tirar a guarda e tudo mais. E aquela confusão toda, e aquela pressão toda, os 3 primeiros meses, complicado, aprender a marchar, nome de coronel, nome de comandante, e desmontar a arma, e aquela confusão toda, e tinha que desmontar a arma com a venda, era uma loucura. Depois a gente aprendeu tudo isso. Beleza, correr 10 quilômetros todo dia, isso ainda eu estou querendo voltar a fazer. Jesus me ajuda. Mas tinha que fazer tudo isso. E tinha um detalhe. Essa pressão toda tinha que estar no quartel cedinho. E quem já foi militar aqui sabe que tem uma bendita de uma farda de passeio, que aquilo ali quem inventou também só pode ter sido parente do inimigo. Só pode. Porque você veste aquilo uma vez, acabou, amarrota tudo. E para passar é um trabalho miserável. E a gente aqui tinha que passar a nossa farda. Por quê? Porque você tinha que passar para chegar no quartel e você tinha que passar para sair do quartel. E quando a gente estava saindo do quartel, se o tenente não ia com a sua cara, tinha uma fivela dourada que ele tinha que olhar e ver o retrato dele na fivela. E ele chegava assim e dizia assim, eu não estou vendo o meu retrato aqui. Aí ele dizia, não, tenente, mas está limpinho. Ele, não, tem uma digital aí. Não, não tem, ele tem. Aí ele botava o dedo dele para poder ficar lá e você tinha que voltar, passar caol. Quem lembra de caol? E passava o caol, e casa, e não sei o quê, e voltava. Se o bendito do tenente ou sargento não fosse com a sua cara, você estava perdido. Você tinha que andar com caol no bolso e um lenço, que ele limpando, e você, ele sujando e você limpando. E era uma pressão tão grande que um dia eu dormindo, e aí eu acordei, porque eu tinha que estar cedinho, eu morava longe do quartel. E aí eu acordei cedinho, vesti a farda, aliás, eu acordei, vesti a farda, e o coturno e tudo, e papapá. Quando eu fui saindo de casa, o relógio, meia-noite. Eu disse, meu Deus, aí o pior é que eu tinha que tirar a farda, passar de novo, porque vesti uma vez. Então você imagina a pressão, como era. E eu lembro que numa dessas aí, eu cheguei tarde no quartel. E olha como funciona a lei, eu estou falando isso para ensinar vocês como funciona a lei. Irmãos, eu nunca tinha chegado tarde no quartel. E quem foi militar aqui, ou quem é militar, sabe, principalmente das Forças Armadas, que você pode servir, você pode estar trabalhando no serviço militar 20 anos. Mas no dia que você chegou atrasado, você pode ter chegado 20 anos pontualmente, mas no dia que você chegou atrasado, se tiver lá um infeliz que queira te prejudicar, ele vai te prejudicar porque a lei diz que ele pode te prejudicar. Então ele vai te canetar e você, ou seu nome vai sair no boletim interno, ou você vai pegar um pernoite, ou alguma coisa vai acontecer. E eu lembro que nesse dia eu cheguei tarde.
E eu, meu Deus, eu vou pegar uma cadeia, eu não vou poder voltar para casa. Cadeia eu não pegava, claro, porque era uma infração boba, leve, mas eu sabia que ia sobrar para mim. E naquele dia, quando eu pisei no quartel, eu já entrei. E fui direto para a enfermaria. E fui direto, porque o soldado tem esse negócio, soldado é mais do cão, né, diz o ditado, né? E eu fui direto para a enfermaria. Cadê de Almeida? Cadê o soldado de Almeida? Ah, está doente, está na enfermaria. E naquele dia eu me livrei da punição. Mas eu já pedi perdão a Deus. Tanto é que estou confessando o meu pecado para vocês. Mas a lei é assim. A lei é assim. Se o sujeito chegar atrasado, ele chega atrasado durante 20 anos. No dia que ele chegar atrasado, ele vai ser punido. É a lei. Dura lex, sed lex. Não é isso? É assim o ditado? A lei é igual aluguel. Você paga hoje, está devendo amanhã. A lei é assim. Então, resumindo, para você entender como funcionava a lei no Antigo Testamento, na lei, a pessoa, ela faz por merecer, ela tem que obedecer, ela tem que cumprir, só que ela não recebe, porque ela não consegue fazer tudo. É difícil a lei. Imagina, você obedece, trabalha, você faz, você cumpre, você se dedica, você oferece sacrifícios, purificação pelos pecados, e você é fiel, e você é dizimista, e você dá, e você trabalha, e você serve, e papapá. Só que tem um problema. Tiago 2,10 diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei é assim. Vacilou, o pau quebrou. A lei era assim. Então, na lei, você obedece, você faz por merecer, só que você não recebe, porque você nunca consegue fazer tudo. A lei é difícil. A graça não. Passa aí, Gustavo, o slide, por favor. Cadê? O outro. Aumenta, dá um zoom aí. O outro slide. Isso. Aumenta bastante, pode aumentar. A graça é um ato espiritual de Deus que impulsiona o homem até muito além do que ele poderia fazer por si mesmo. Ato esse onde Deus transmite a vida e faz o homem ser o que ele não era. Qual é a diferença da lei e da graça? Na lei você faz por merecer, mas você nunca recebe. Na graça, você entende que não merece, mas recebe porque Deus quis te dar. Muita gente não entende isso. Muita gente não compreende isso. Na graça, nós fomos justificados nele. Na graça, nós somos capacitados nele. Na graça, nós somos transformados nele. Então, a graça é diferente. A graça, você entende que você não merece, mas Deus lhe dá, porque Ele quis te dar. Pode tirar, meu irmão. Pode deixar aí, não tem nada não. Voltando para o texto que nós lemos, versículo 15, 14, 15, e nós vamos entender perfeitamente o que Deus quer falar conosco nessa noite. Olha o que diz o 14. O 12, para ter uma compreensão mais plena. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Olha o que ele está dizendo.
Um dos trabalhadores, aquele que foi chamado 6 da manhã, não gostou de ver o que recebeu 5 da tarde, recebeu o mesmo que ele recebeu. Num primeiro momento, a gente fica pensando assim, poxa, mas isso aqui é injustiça. Passa pela nossa cabeça. Se você passar o olho rapidamente pelo texto e não entender como funciona o coração de Deus, você vai dizer assim, não está certo mesmo. Porque como pode? Ele chama para trabalhar às 6 da manhã e o que ele chama 5 vai ganhar a mesma coisa que o que começou às 6 da manhã ganhou. Não está certo isso, não é certo isso. Mas você tem que imaginar e entender o princípio espiritual que está operando aqui, da graça de Deus. Ora, você é filho de crente, cresceu no Evangelho, conhece as Sagradas Escrituras como Timóteo desde a sua infância, desde a sua meninice, desde a sua tenridade. Teve vovó Lloyd, mamãe Eunice, e criou você. Você foi para a escola bíblica, você foi para o GECEM, você aprendeu a Bíblia, você conhece Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, capa a rabo, você conhece a Bíblia do início e fim, você conhece as histórias, você conhece o início, Adão e Eva, como aconteceu, você conhece as histórias bíblicas, você sabe dos profetas, você conhece Provérbios, o livro da sabedoria, você conhece tudo, você cresceu no Evangelho, você conhece a palavra de Deus desde pequenininho. Aí você fica pensando, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as coisas de Deus. Deus tem que me abençoar, Deus tem que ouvir a minha oração. Aí chega um camarada que matou 10 pessoas, você nunca matou ninguém, ele matou 10 pessoas, o sujeito matou 10 pessoas, você acha que isso é invenção minha? Nós temos irmãos e irmãs aqui que trabalham, que são professores, dentro de presídios, dentro da penitenciária, e que falam isso. Pastor, lá tem pessoas que têm 27 homicídios nas costas. Tem, amados. É um mundo que nós não conhecemos, mas existe. Aí a pessoa matou 10 pessoas, vai presa, pega 100 anos de cadeia, e lá na cadeia, ela se converte. Lá na cadeia, ela entrega a vida dela para Jesus. Ela cumpre a pena, redução, bom comportamento, 10 anos ela sai. Aí ela vem para a igreja, ela se converteu, ela abandonou, não é, o pecado, abandonou a vida de crime, ela vem para o Senhor, começa a congregar, e aí ela começa a orar, e Deus começa a responder a oração dela. Aí você vai ficar, como é que pode? Eu sou crente desde pequenininho. Eu obedeço a Deus desde pequenininho. Eu conheço as histórias de Davi, que matou Golias. Porque eu sei que José não traiu a confiança de Potifar. Porque eu sei que Sansão era forte, que quebrava todo mundo no cacete, no pau mesmo. O Espírito de Deus vinha sobre ele, ele fazia a obra de Deus, porque ele era cheio da labacheia. E vem esse miserável agora, que matou 10, se converteu dentro da cadeia, aí vem para a igreja, e Deus responde a oração dele. Não está certo isso? Não está certo, eu vou falar com Deus. Pensamos ou não pensamos assim? Por quê? Não conhecemos a graça. Não conhecemos a graça. Porque na nossa cabeça, nós merecemos. Na nossa cabeça, no nosso coração, a gente serve a Deus desde as 6 da manhã. A gente está servindo a Deus desde pequenininho. A gente está fazendo a obra dele há tanto tempo. Aí chega esse aí agora, e aí quer assumir ministério na igreja. Quer assumir a obra de Deus. Vê se pode. Criminoso, bandido, matador. Não pode? Não pode? Não, de forma nenhuma. Eu vou conversar com o pastor.
Sabe, amados, e o que está acontecendo aqui? E aqui tem uma explicação para nós muito importante, que precisa trazer discernimento para o nosso coração a respeito da graça, irmãos. Nós não sabemos o que é graça, não. Nós não sabemos o que é graça. Quer ver uma coisa? A pessoa ora 3 horas por dia, de joelho no chão. Qual é o segredo, irmão, de você ter uma vida tão abençoada? Eu oro 3 horas todo dia. Aí o outro ora 1 hora. Deus responde o outro. Qual o segredo? Só pode ser a graça, amados. Só pode ser a graça. O favor de Deus alcançou. Eu não estou dizendo que não é importante orar 3 horas. Eu só estou dizendo que a graça de Deus não pode ser estudada, medida, explicada. Olha o que esse homem está dizendo aqui no versículo de número 12. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga, o calor, a gente ora 3 horas, a gente jejua, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Olha o que o Senhor está dizendo. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, preste atenção nessa resposta agora. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Isso é algo muito complicado para nós. O Senhor não está dizendo que esse trabalhador, esse vai-te, não é assim como aquele, né, que é cortado e lançado fora. Não, toma o seu denário, vai para casa, se contente. Você recebeu o que é seu, recebeu o que foi combinado. Eu te dei o que foi combinado, o que é justo, eu não te fiz injustiça. Deus não é justo, amados. Esse trabalhador, ele ficou indignado, porque um outro trabalhador que trabalhou menos recebeu igual a ele. E a resposta de Deus é: os teus olhos são maus porque eu sou bom. Isso é uma resposta que a igreja precisa responder. Tem muita gente que tem olho mau por conta da bondade que Deus está derramando na vida de pessoas, que muitas vezes na nossa concepção não merece. Nós somos juízes, não merece. Mas fulano, ele pecou, ele não merece. Ele trabalhou pouco, ele não merece. E aí então a gente vai medindo a graça de Deus. Amados, Deus pode fazer o que Ele quer com o que é dele. Tem gente na igreja que fica indignado porque o outro recebe um dom e ele não recebeu aquele dom, e ele fica brigando com Deus. Porque esse dom deveria ser meu, eu que deveria ter esse dom, eu que deveria profetizar, eu que deveria, igual uma história que eu ouvi, eu ia contar na ceia, mas já vou adiantar. A irmã, né, foi pegar lá, tadinho, o copinho da ceia, né? Aí toda com a mão suada, aí o copinho escorregou, caiu no chão, a profetisa lá do outro lado: ei, calabacins! O anjo bateu e derrubou. Bateu na mão, indigna, não pode tomar a ceia, porque o anjo bateu na mão dela e derrubou. Não, mas isso não! Diz que na outra ceia, a mulher pegou o copinho com as 10 mãos, assim, quero ver antes de derrubar agora esse copinho da ceia. Que isso, amados? Que é isso, amados? Que é isso? Eu creio no dom de profecia, já aconteceu comigo, foi maravilhoso, mas não venha com profetada, não venha com besteira não, que eu digo só isso: sai para lá, espírito de engano. Que isso, amados? As pessoas não têm o que falar, não têm o que fazer. Espírito de engano operando na vida das pessoas.
e a graça e o legalismo no coração das pessoas. Amados, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira. A Bíblia diz que Ele amou pessoas bem ruins. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores. Deus amou você quando você ainda era pecador. Deus amou você quando você estava no adultério. Deus amou você quando você estava no vício. Deus amou você quando você estava na prostituição. Deus amou você quando você estava separado dEle, longe dEle. Deus amou você quando seu coração estava cheio de ódio. Deus amou você quando você estava cheio de vanglória, de jactância, de que você é bom, que você é inteligente, que você é bonito. Deus amou você com todos os seus belos pecados, como diz o pastor Carlos Alberto. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Deus amou a gente quando nós éramos bem assim. E hoje, existe uma coisa que está destruindo a igreja, que se chama legalismo. Legalismo. Lei. A lei no meio da igreja. Graça. Nós estamos vivendo num tempo da graça. Quer ver uma coisa que é um legalismo miserável que opera no meio da igreja? Os irmãos vão distribuir a ceia, aí chega perto do irmão, está com a consciência culpada, não entendeu a graça ainda, aí vai oferecer o... Hoje não. Hoje não, irmão. Pelo amor de Deus. Tem uma igreja de um pastor amigo meu, que está fazendo a ceia a portas fechadas. Para o visitante não ir, para o descrente não ir. Ele disse, meu Deus do céu, Jesus amado, nós não estamos, tem alguma coisa errada com os cristãos desse tempo. Ou então, irmãos que estão com a consciência, não entenderam ainda, não entenderam com profundidade o que é a graça. Amado, deixa eu fazer uma pergunta bem clara para você entender o que é a graça. Você é filha de Deus? Sim ou não? É. Se você é filha de Deus, você tem que crer na palavra. Sabe por quê? Porque o problema está aí. No Antigo Testamento, as pessoas eram aceitas por Deus se elas fizessem alguma coisa para Deus, se elas não pecassem. No Novo Testamento não, porque senão você não vai ser aceito, porque você peca hoje, você pode estar aqui, agora, ouvindo a pregação e pecando. No Novo Testamento não, no Novo Testamento é aceito quem crê. É aceito quem crê. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Então, se você é filho, a palavra de Deus diz que os seus pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados pela obra de Deus maravilhosa na cruz do Calvário. Então, se você pecou, não venha para... Se você pecou, venha para a ceia. É o contrário. Tem gente que se tiver algum pecado, alguma coisa... não vem para a ceia, não. Sabe por quê? Não entende a graça. Você sabia que tem igreja? O irmão está em pecado. O irmão não pode participar da ceia. A ceia é instrumento de disciplina. Eu fico pensando, cara, tem alguma coisa muito errada com esse povo. Porque ou Jesus está maluco, e dá a ceia para Judas, que chama filho do diabo. Um de vós é o filho do diabo. Não, mas Jesus ali, ele perdeu a sua capacidade de discernir. Aquele vinho, pastor, não é aquele vinho, né? Não é esse suco de água rala que a gente toma hoje. Jesus estava meio, né? Para lá de Los Gatos, a ceia dele, você vê que a Bíblia fala lá daquela... casamento em Caná da Galileia,
que quando eles já beberam demais, que bota o vinho ruim, então eles tinham o hábito, né, de entrar na manguaça mesmo, então Jesus já estava ali meio para lá e do que para cá, então ele falou isso com Judas, mas ele não estava em si. Só pode, tem gente que crê nisso, não é possível. Porque Jesus fala para Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, Pedro. Jesus dá a ceia para um traidor, Jesus dá a ceia para um negador, Jesus dá a ceia para um descrente. Foi ou não foi? Jesus tinha morrido, descrente participou da ceia. Não, mas ele era discípulo, mas era descrente, porque ele disse o quê? Só creio se eu tocar nas feridas. Isso foi depois da morte. Jesus já tinha aparecido a alguns, aí foi lá, tadinha, as mulheres, sempre a mulher, né, sofrendo. Foi lá, disse, mas isso é coisa de mulher, rapaz. Mas esse negócio de Jesus ressuscitou nada. Isso é mulher, conversa de mulher. Mulher, você sabe, né? Aí as mulheres, não, nós vimos ele. Aí entra Jesus, está Tomé lá. Eu só creio se eu tocar nas chagas. Aí entra Jesus, a porta fechada, o homem aparece, o filho do homem aparece. Aí ele levanta, toca, incrédulo. Toca, incrédulo. E a Bíblia diz que ele toca, e Jesus fala com ele, bem-aventurados são os que não viram e creram. Está falando da gente. Está falando de nós. Nenhum de nós teve a oportunidade de ver Jesus. Mas há uma fé inabalável no nosso coração. Porque nós estamos no tempo da graça. Da graça. E eu fico pensando nesse momento da ceia. Tem gente que não vem para a igreja porque está com culpa no coração. E deveria ser exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porque, amados, Jesus não disse para Judas, olha, vai ali fora um pouquinho, espera eu dar a ceia aqui só para os crentes, ia ficar só ele e ele. Porque um mandou fogo, João. O outro era incrédulo, Tomé. O outro ia negar ele a pouco instante, Pedro. O outro era traíra. E aí você vai vendo cada um deles. Só ia ficar Jesus e ele mesmo. Eu contigo mesmo, Pai. Mas não, amados. Jesus, a ceia é para vocês mesmo. A ceia é para vocês mesmo. Até para você, Judas. Porque no meu coração, o desejo que há é de que você se arrependa dos seus pecados. Mas Judas escolhe o caminho da perdição. Pedro se arrependeu. Quando Jesus compartilhou a ceia com João, com Pedro, com Judas, com Tomé, havia uma grande expectativa no coração dele de que aquele pão, que era pão mesmo, não era o corpo dele, era pão mesmo, viu, gente? Aquele pão simplesmente criasse uma expectativa de salvação na vida daqueles homens. Jesus está chamando eles para perto, para comunhão, amados. Isso é graça. Isso é graça. Graça é esse chamado de Deus para nós. Nós somos, amados, esses trabalhadores da última hora. Os judeus estão sendo chamados para trabalhar, há muito tempo. Olha para trás. 6 da manhã ele chamou Abraão, depois ele chamou Moisés, depois ele chamou Josué, e está chamando o povo. Nós somos os trabalhadores, amados, da 1/10 hora. O mordomo, o administrador, o dono está chegando. Nós somos esses que fomos alvos da graça. Fomos chamados ontem, estamos trabalhando há 1 hora. O mordomo está chegando, o administrador está chegando, ele vai distribuir os salários. E Deus é bom. Esse texto fala da bondade de Deus quando ele diz assim: por que os olhos de vocês são maus, se eu quero manifestar misericórdia, graça, bondade para com eles? É meu, eu faço o que eu quiser do que é meu. E o que Deus tem feito? Tem repartido com a gente
tem repartido a sua graça, a sua vida, o seu amor, o seu poder. Eu tenho dito isso e às vezes as pessoas não entendem. A graça não é um tempo para você pecar à vontade. Pelo contrário, a graça é um poder. Eu coloquei aqui, nesse texto, justificação, capacitação e transformação. São os 3 aspectos da graça. Justificação, Deus transformou você de dentro para fora. Capacitação, Deus está lhe dando poder. Poder para vencer, poder para perdoar, poder para ter comunhão. Não é fácil ter comunhão com pessoas tão diferentes, às vezes encrenqueiras, às vezes exigentes, às vezes desleixadas, às vezes enjoadas, às vezes não é fácil. Deus deu poder para a gente, para ter comunhão com essas pessoas que são filhas, trabalhadoras do reino. E o que mais? A graça é um tempo onde Deus está nos transformando. É transformação que começa aqui. É transformação no nosso caráter. A Bíblia diz que ninguém verá a Deus sem. Você vai ser transformado lá ou começa aqui? Começa aqui. Ninguém verá a Deus sem. Tudo isso é graça. Você não fez absolutamente nada por merecer.